Eleições 2022. Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, porque nesse ano de 2022 vai existir eleição nesse país. Isso significa o quê? Que nós vamos ter que eleger pessoas. Você e eu que vamos votar, vamos ter que eleger pessoas. Vamos ter que eleger deputado estadual, deputado federal, senador, governador e, é claro, principalmente, presidente da República. Isso requer de você e de mim uma responsabilidade, uma eficiência. Não podemos votar de forma inconsequente, de forma insensata. Não podemos agir nesse momento do voto de forma errada. Temos que ter um domínio próprio, temos que ter uma sensatez para fazermos isso. Porque a partir de 2023, as pessoas que elegemos, elas vão tomar posse. Então, antes que isso aconteça, nos meses que antecedem a eleição, nas propagandas políticas que existem pelas TVs, né, nós podemos ver quem vamos votar, quais são as propostas certas. Nós é que vamos ter que julgar, discernir. Nós é que vamos ter que ter critério para pensarmos naqueles em que vamos votar. E quando tomarmos essa decisão, tem que ser uma decisão firme, para que assim possamos votar conscientes de que não estamos fazendo algo errado ou depositando a confiança do nosso voto em alguém que não vai corresponder às nossas expectativas, mas sim esperamos que aquele em quem vamos votar possa corresponder exatamente à nossa expectativa, porque elegemos tal pessoa. Então, para que na próxima eleição possamos votar de forma consciente, precisamos ter ou falar a respeito disso. E eu vou me propor a falar sobre essa questão, porque existem muitos candidatos, mas nós temos que fazer uma avaliação correta disso aí, desses candidatos, para não votarmos em pessoas que não têm, digamos assim, o preparo, digamos assim, para ser eleito. Então, é necessário que tanto você como eu possamos agora começar a entender isso, para tomarmos a nossa própria decisão própria para elegermos alguém. Então, eu vou falar disso aqui a respeito dos candidatos. E porque os candidatos são pessoas, são homens, são mulheres, sujeitos aos mesmos sentimentos que você e eu. Então, eles estão nessa área da política, desse sistema político. Eles querem ser eleitos, mas quem vai eleger é a maioria do povo, do voto popular, dado pela opinião pública. Então, nós é que vamos eleger, a maioria do povo. Então, o povo tem que ter um parâmetro, tem que ter algumas informações que possam lhe servir de exemplo, que possam lhe servir de regra para você avaliar os candidatos. Então, os textos que eu vou ler aqui vão mostrar essa questão para mim e para você. E é claro que eu estou falando de textos das Escrituras. Sim, mais uma vez eu vou usar aqui as Escrituras para falar sobre eleições. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Como vocês podem ver aí, ó. Dá para ver aí? Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13. Então, veja bem esse versículo aqui e você vai poder saber sobre esse versículo que ele está falando claramente sobre eleição. E é o que vai acontecer aqui no Brasil esse ano. Então, o texto diz assim, ó. O versículo, é apenas um versículo. Está escrito assim, ó. Tomai-vos
homens sábios, inteligentes e experimentados. Então, o povo, que é você e que sou eu, fazemos parte da população desse país que vai votar, nós devemos tomar homens sábios, homens prudentes, homens que têm sabedoria na prática. Esse tem que ser o critério. Nós temos que tomar homens sábios, inteligentes e experimentados. Eles têm que ter experiência prática naquilo pelo qual eles querem ser eleitos. Eles são candidatos a alguma coisa. Pode ser deputado estadual, federal, senador, governador e, claro, presidente da República. Então, essas pessoas, eles têm que ter isso. Você tem que avaliar se esses homens são sábios, são inteligentes e são experimentados para conseguir exercer esse cargo de forma correta, segundo a Constituição do Brasil. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então, nós vamos eleger pessoas que vão nos representar legitimamente nesses cargos que eu falei aqui. Então, isso tem que ser bem avaliado. Você tem agora muito tempo para avaliar se esses homens são sábios, inteligentes e experimentados. Se existir pessoas assim, vote nessas pessoas, para que eles sejam os nossos cabeças nessas áreas aí. Então, esse é o texto que eu queria falar aqui a respeito disso. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro do segundo livro de Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Vou fechar aqui rapidinho. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 3 e 4. Então, esse texto aqui vai dizer um pouco a respeito dos homens a quem nós devemos votar. Porque o homem que nós vamos eleger, ou a mulher, ela ou ele tem que dar um bom resultado. Esse texto aqui vai falar a respeito disso. E é muito importante esse texto. Preste atenção. Está escrito assim, ó. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. O que o Deus de Israel, ou a rocha de Israel, falou para esse homem? Ele falou o seguinte, ó. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Então, nós vamos votar em pessoas que vão nos dominar. Mas, o texto diz aqui bem claro, aquele que domina com justiça sobre os homens. Então, o homem que nós vamos votar, ou a mulher que nós vamos votar, eles ou elas têm que dominar sobre nós com justiça. Eles não podem cometer nenhuma injustiça em tempo algum. Eles têm que dominar sobre nós com justiça eficaz, perfeita. Como está escrito aqui, ó. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, além de dominar com justiça, ele tem que nos dominar com temor de Deus. Então, verifique um candidato ou uma candidata que tenha temor a Deus mesmo, de fato, de verdade. Sem hipocrisia alguma. A pessoa que tem que dominar sobre nós tem que dominar com justiça e dominar no temor de Deus. Essa pessoa tem que ser temente a Deus. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Então, o resultado que vem depois da chuva,
quando sai o sol e que começa a brotar as ervas do campo, é assim que vai acontecer com aquele que domina sobre nós com justiça e no temor do Senhor. O resultado vai ser esse. Ele vai ser um candidato que vai dar bom resultado, vai ter um mandato, digamos assim, produtivo, de bons resultados. Esse é o homem em quem nós devemos votar. Esse é o homem ou a mulher em quem nós devemos votar. Então, mais uma vez aqui, eu estou lendo um texto das Escrituras para falar a respeito disso. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão. Que, aliás, aqui nesse livro de Provérbios de Salomão, são 3 textos a respeito dessa questão, sobre eleições. E está aqui, o primeiro texto está aqui no livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, versículo 15 e 16. Mais uma página aqui que passei. Então está escrito assim, ó. Preste atenção nesse texto. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Então, pessoal, essa é a comparação feita aqui. É uma comparação que nós devemos entender isso aí. Porque está escrito assim, ó. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo. Então, o perverso que domina sobre um povo pobre, ele age dessa forma, de forma agressiva, de forma má, de uma forma, digamos assim, errada totalmente. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Então, nós não podemos votar em quem tem essa índole perversa. Porque se votarmos em tal pessoa, seja ela quem for, homem ou mulher, ela ou ele vai agir assim. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Então o príncipe aqui é porque na época em que esse provérbio foi escrito, era época de reis e príncipes, né, que eram os filhos do rei. Então, naquela época existia um príncipe, por isso ele colocou príncipe aqui. Mas hoje, no século XXI, a maioria dos países do mundo não tem mais príncipes, tem presidentes. Então, podemos substituir a palavra príncipe aqui por presidente para a atualidade hoje. Então, o presidente falto de inteligência, podemos dizer assim, multiplica as opressões no país em que ele preside. Se ele for alguém que tem falta de inteligência para administrar o país, o que isso vai causar? Ele vai multiplicar as opressões nesse país. E dá para se ver isso claramente hoje acontecendo em muitos países por aí. Mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Então, o príncipe ou o presidente que aborrece a avareza, que não fica apegado demasiadamente ao dinheiro, ele viverá muitos anos como um presidente, ou como um príncipe, enfim. Ele vai conseguir viver assim, porque ele não está apegado a essa avareza, que infelizmente toma conta de muitos políticos. Muitos só pensam em dinheiro e esquecem o povo. Então, nós devemos ter o critério para não votarmos em pessoas que se apegam à avareza. Que existem muitos candidatos hoje nessa condição. Então, é hora de avaliar bem nas próximas eleições, que vai ser esse ano, e temos que avaliar bem para não votarmos em pessoas que estejam, que não sejam pessoas que
façam coisa errada, digamos assim. Então, é hora de você e eu nos conscientizarmos disso agora. Ainda há tempo de avaliarmos bem os candidatos em que vamos votar. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui também está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 4. Então, o texto diz assim, ó: o rei justo sustém a terra. Novamente, aqui vou substituir a palavra rei pela palavra presidente, que é mais comum hoje em dia. O rei ou o presidente justo sustém a terra. Ele sustém a terra. Ele administra a terra sobre a qual ele governa, porque foi eleito para isso, com justiça. Porque ele é justo. E assim ele sustém a terra sendo justo, de forma igual para toda a população. Mas o amigo de impostos a transtorna. Então, se tem um político hoje que é amigo de impostos, se ele for eleito, ele vai transtornar a terra, ou o estado, ou o município da qual ou para o qual ele foi eleito. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E o cuidado tem que ser feito por você e por mim. Temos que ter critério, temos que discernir quem é quem. Temos que ver o caráter da pessoa, a índole, o passado. Então, nós devemos avaliar bem quem vamos votar. Porque o texto é muito claro aqui, ó. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Em qual desses candidatos você vai votar? No justo ou no amigo de impostos que transtorna a terra? Essa é a questão a se saber hoje nas eleições. Então, o último texto que eu vou ler aqui também está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9. Então, esse texto aqui foi escrito a respeito de um homem que era rei. Então, o texto diz assim, ó: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Então, um candidato a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, eles têm que ser pessoas que possam abrir a boca a favor do mudo, possam abrir a boca pelo direito de todos os que se acham desamparados nesse país. Então, em pessoas assim nós devemos votar. Em pessoas que queiram fazer isso mesmo, queiram abrir a boca a favor do mudo e queiram abrir a boca pelo direito de todos os que se acham desamparados nesse país chamado Brasil. Então, em pessoas assim que nós devemos votar. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, nós devemos votar em alguém que possa abrir a boca e julgar retamente. O juízo dele tem que ser reto, tem que ser um juízo de retidão. Não pode ser um julgamento errado. Então, nós devemos entender isso. O candidato tem que abrir a boca e julgar retamente. Ele tem que fazer justiça aos pobres e aos necessitados, porque nesse país em que vivemos, chamado Brasil, existem muitos pobres e necessitados que precisam de que o candidato em que vamos votar possa fazer justiça a eles, de forma igual. Tem que haver igualdade entre as pessoas nesse país. E o candidato que nós vamos eleger tem que fazer isso. Então, pessoal, esses foram os textos que eu escolhi aqui para falar a respeito disso. Agora, nós já sabemos, nós já temos uma noção mais exata agora sobre em quem devemos votar. Com consciência, com responsabilidade, com eficiência, para não nos arrependermos depois, mas para que aqueles em quem vamos votar possam dar um resultado satisfatório
para toda a população. Então, cabe a nós fazermos isso. Eu e você temos essa responsabilidade. Quando chegar o dia da eleição, vamos votar dessa forma, porque assim, com certeza, vai acontecer um bom resultado nesse país. Eu espero que isso aconteça sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.